Então, beleza. É, qual que é a ideia da reunião de hoje, né? Eu te passar algumas coisas de R que a gente geralmente não vê nas matérias, né? Porque não é o foco da matéria, sabe? Ensinar a programar, isso daí, né? Aham. É, então, eu vou te passar algumas estruturas básicas de programação. Eu não sei se você tem alguma familiaridade com programação, tá? Não, só Mas, com o básico mesmo, sim, sim. da matéria mesmo. Aham, então, hoje eu vou passar umas estruturas bem básicas de programação mesmo, só que elas, mesmo básicas, elas são bem úteis no dia a dia, tá? Vão ser exemplos bem simples. À medida que a gente for avançando, a gente vai ver estruturas mais complexas, tá? Mas hoje a gente Uhum. vai aos pouquinhos, tá bom? Beleza. Então, por que estou trazendo aqui um pouquinho de programação, né? Porque fazer código, a gente chama de fazer código, na hora de escrever código, né? Vai ser parte do dia a dia de qualquer pessoa que está envolvida de alguma forma com algum tipo de análise de dados, né? Antigamente as pessoas faziam clique, hoje não mais, hoje as pessoas escrevem código para fazer alguma análise. Então, dentro desses códigos, é importante que a gente saiba algumas estruturas simples de programação. A gente não precisa ser um mega programador, um cientista da computação, tá? Mas a gente precisa saber o básico, tá? Porque esse básico é o que vai facilitar a nossa vida. Logicamente que à medida que você aprender estruturas mais complexas, né, tua vida vai ficando mais e mais fácil, né? Mas, a Uhum. princípio, as estruturas básicas são mais do que suficientes para te ajudar a resolver um problema, tá? Então, hoje a gente vai focar em duas estruturas bem comuns: estruturas condicionais e estruturas de repetição. E em cada uma dessas estruturas, a gente vai ver dois casos. Nas condicionais, vamos ver o caso if, aqui o se acontece alguma coisa, né? E o comando else, né? Se acontece outra coisa, né? E nessa estrutura de repetição, vamos ver o for, né? Que seria o para, e o while, né? Que é enquanto, né? A gente vai aprender cada uma dessas quatro estruturas, quatro funçõezinhas, né? E como a gente pode aplicar elas em algum determinado problema, tá? Então, o primeiro é estruturas condicionais simples, né? Que é o comando if, que é o mais popular, o mais conhecido, o primeiro que todo mundo aprende é o comando if, tá? Deixa eu fechar aqui. Esse comando if, né, é uma estrutura condicional que, como o próprio nome diz, ela é baseada numa condição, né? Se essa condição for atendida, se essa condição acontecer, né, vai levar à realização de uma determinada ação ou tarefa. Se alguma coisa acontece, a gente faz alguma coisa, tá? Por exemplo, né, if, né, essa aqui é a condição, né, uma pergunta, né? Se A for maior do que B, se essa condição for verdadeira, se ela acontece, a gente imprime, né, uma mensagem que fale o número A é maior do que o número B. Tá? É uma estrutura simples, tá? Está perguntando se a condição acontece, então a ação que a gente vai fazer é imprimir, tá, uma mensagem. Essa ação não necessariamente tem que ser uma impressão de alguma coisa, né? Pode ser alguma outra coisa mais complexa, mas para entender a estrutura, tá, a princípio Uhum. vamos imprimir números e tudo mais. Em geral, como é que funciona nessas estruturas, né? If, ou seja, se a condição for verdadeira, então, nessas chaves aqui funcionam como um e então fazer alguma coisa. Tá? Então, isso daí é a estrutura desse comandinho aí. E quando que utilizamos o if? Quando queremos que algumas operações, algumas tarefas sejam executadas unicamente se
se a condição for verdadeira. Perceba que se a condição não for verdadeira, as tarefas que estão dentro do if, elas não vão ser realizadas, porque elas serão realizadas unicamente se a condição do if for verdadeira. Tá? Que é o que é colocado dentro dessa formulazinha, que seria o A maior que B ali. Exatamente, exatamente. Então, eu coloquei aí meio que um pseudocódigo, né? Então, vamos ver como que a gente faz isso no R, tá? No R, o if é o comando if com minúscula, simplesmente, né? If. Né? Então, if, condição, né? Abre chave, você coloca dentro do if todos os comandos que você quer executar se a condição for verdadeira, e no final, você fecha o if, tá? Então, você abre para listar todas as tarefas que vão ser realizadas, e no final você fecha a chave, né, para fechar essas tarefas que têm que ser realizadas. Aí pode conter, por exemplo, todos esses comandos, ou necessariamente tem que ser só um dos comandos por vez? Não, pode ter vários. Pode ter vários. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, a gente vai escrever um código aqui que compare dois números, tá? A e B. Se A for maior do que B, o código vai imprimir o número A é maior do que o número B, tá? Então, o primeiro que eu vou fazer aqui, eu vou pegar dois números. O número A, que vai ser no meu caso 5, e o número B, que vai ser o 2. Tá? Poderia ser qualquer número. Tá? Então, eu vou perguntar if A maior que B, como nesse caso aqui, A é de fato maior que B, né, 5 é maior que 2, ele vai imprimir, que a função que eu vou utilizar nesse caso aqui no R é esse printf. Tá? Esse printf vai me permitir que eu coloque esses carinhas aqui, tá? E ele vai respeitar a ordem. Então, ele vai imprimir assim, o número A, no caso vai ser o 5, né? É maior do que o número, esse outro comandinho aqui, B. Então, ele vai falar o número 5 é maior do que o número 2. Tá? Eu vou copiar esse código. Eu vou levar aqui no R. E eu vou copiar aqui, eu vou mudar de comando, tá? 10, por exemplo, e 8. Como o principal da função é esse aqui, né, eu só mudei os parâmetros, ele vai se perguntar de novo, né? 10, né? Porque o A vale 10, né? É maior do que 8? Como no caso é verdadeiro, ele vai imprimir o número 10 é maior do que o número 8. Eu marco tudo, eu rodo e ele imprimiu o número 10 é maior do que o número 8. A mensagem já é automática gerada pelo... Esse comando aqui, por esse printf. Tá? E por que eu coloquei esse printf? Porque você tem outra opção, tá? Que você pode fazer print. Tá? Só que o print não permite, como eu quero colocar que o número seja 10 e 8, né? Seja dinâmico, o print não permite fazer isso, né? Mas esse printf permite. Então, através desse porcentagem D, eu atribuo os valores A e B nessa ordem. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, a gente, para começar, né, eu vou resolver alguns exercícios com você. Tá? Das próximas a gente vai, você vai testando, a gente vai esperando, fazendo junto. Tá? O primeiro é o seguinte, né? Dado um número, tá? Se ele for positivo, calcular o logaritmo do número e imprimir esse valor. Então,
vamos ver como que a gente faria isso. Vou ter que colocar aqui embaixo. Então, dado um número, se ele for positivo, calcular o logaritmo do número e imprimir esse valor, tá? Então, isso que a gente tem que fazer para começar. Então, eu vou chamar esse número de x. Eu poderia chamar outra coisa? Poderia, mas o costume é chamar de x. Tá? E vamos dar esse x número 10. Tá? Que a gente sabe que é positivo. A gente vai perguntar if de x, como a condição é se ele for positivo, né? Se if maior do que zero, então, abre chave, calcular o logaritmo do número e imprimir esse valor. Eu vou chamar esse logaritmo do número de log x. Por quê? Porque os nomes das variáveis têm que me ajudar de alguma forma a lembrar o que estou calculando, tá? Mas poderia você chamar outra coisa, poderia chamar de a. Não tem problema. Log de x. E eu vou calcular o logaritmo de x. E no final, eu vou imprimir esse número. Vou imprimir uma mensagem que seja esse printf, né? O logaritmo de x é o logaritmo de x é log de x. Então, ele vai fazer o logaritmo de, e aqui vai imprimir o número 10 de x, e vai me dar o número que é o log de x. Então, eu rodei. Opa. Calma lá. Esse printf. Ele calculou aqui o logaritmo, só que ele não imprimiu o formato inválido. Deixa eu ver aqui. Que estranho. O logaritmo de coisa. É o mesmo número aqui. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Logaritmo de x. Log de x. Tá certo. Bem. Ah, já sei porque acho que é F aqui. Agora foi. O logaritmo de 10 é o 2,30. Por que eu troquei para F? Porque tem... Se você dá um help na função, help, esse printf, você vai entrar aqui no print da função, né? E aqui ele vai descrever, né, que tem várias opções, né? Para números inteiros, tudo mais, né? Esse número F vai me permitir imprimir esse número aqui com decimais. Tá? Antes do D e antes do F é porcentagem, Carlos? Isso, porcentagem. Porcentagem. Tá vendo? Aquele F aqui é para uma expressão de tipo valor real, né? Então, por isso que com o D não estava dando certo. Por exemplo, se esse exercício tivesse sido parecido, só que ele pergunta, né? Se o número for positivo, calcular a exponencial do número, a exponencial do número, a gente copiava o mesmo código, né? Só que em lugar de calcular o log, né, eu vou chamar de exponencial aqui, né? Calculava exponencial. Exp.
Então, se trocava aqui, né, a exponencial de x é x. Tá? Então, a exponencial do número 10 é esse numerão aqui. Tá? Você vê que tudo através de uma condição. O número 2 pede, né, para fazer uma estrutura condicional. E se o número for par, imprimir o número é par. Tá? Então, o primeiro que a gente precisa saber é quando o número é par. Tá? Então, vamos supor que a gente não sabe. Tá? Colocamos aqui quando o número é par. Porque na prática você vai fazer isso, tá? Não necessariamente os números pares que a gente sabe, né? Mas alguma condição a gente tem que descobrir uma forma de identificar a condição. Tá? Por exemplo, identificar o número par. Aqui. Ó, o número par é ímpar quando dividimos por 2. Se o resto da divisão for 0, o número é par. Caso contrário, o número é ímpar. Essa é a condição lógica que vai nos ajudar a identificar se o número é par ou ímpar. E por que eu busquei no Google? Porque isso que todo mundo faz na prática. Né? Logicamente que as questões vão ser mais difíceis, mas você vai ter que encontrar essa regra lógica, né, que vai te ajudar a identificar como verificar se a condição acontece ou não. Então, vamos receber um número que eu vou chamar aqui de número, sei lá, 18. If número, se o módulo do número, não, se o resto da divisão do número por 2 for igual a 0, aqui pergunto, né? Esse porcentagem é para saber o resto de divisão. Por exemplo, 8, porcentagem 2 é 0, né? Porque 0 dividido por 2 dá 4, né? E não sobrou nada. Agora, 9, porcentagem 2 dá 1. Por quê? Porque 9 dividido por 2 dá 4, né? 4 vezes 2 é 8, sobrou 1. Né? Então, o que sobrou da divisão foi 1. Tá? Então, eu pergunto, se isso acontece, se isso que sobrar for 0, então eu vou imprimir, como não vou fazer nada dinâmico aí, coloco o número e paro. Tá? E vou rodar aí. Então, ele pegou, né, avaliou 18 e falou, o número é par. Mas se for 17, 7 a gente sabe que não é par. Ele não fez nada. Por quê? Porque na hora que ele fez essa pergunta, aqui a resposta foi falso. Então, como foi falso, o código nem entrou na linha 28. Ele falou, olha, essa condição não acontece, então eu vou pular para o final do if. Porque eu não vou fazer nada que está dentro do if, porque tudo que está dentro do if é unicamente se essa condição for verdadeira. Tá? Aí ele não faz nada, ele só repete lá embaixo a fórmula que está em cima. Isso. Ele pulou do final da linha 27 e foi para 29, não fez nada. Né? E se você quisesse imprimir, por exemplo, falar o número tal, por exemplo, o número, né? O número, por exemplo, aqui, você poderia fazer assim. Seguindo a lógica anterior. Né? Esse printf seria o número, porcentagem de, colocamos número, e par, né? Vou tocar aqui 18 de novo. O número 18 é par. Aí você vê quando usa o print e o printf, dá para ter uma ideia. Vou deixar aqui. Para terminar essa estrutura simples, vamos pensar que P é o preço de um produto, tá?
E C é o código especial do produto, tá? Para ver se aplicar ou não aplicar os 5% de desconto no produto. Tá? A gente vai aplicar o desconto se C for igual a 1, e se C for igual a 0, tá? A gente não vai aplicar o desconto. Então, a gente quer um programinha que, se C for igual a 1, imprima o preço com desconto. Então, eu vou copiar isso aqui. Não sei se vai ficar bem copiado aqui no R, mas vamos lá. Carlos, quando você digita, por exemplo, a fórmula do if aí, e quando você seleciona e dá enter, ela some, é por quê? Ela some? Sumiu tudo quando eu dei enter. Ah, if, assim? Não, essa primeira que está lá em cima, por exemplo, X, Tá. essa primeira aí. Aí quando termina, você seleciona e dá enter para poder abrir o resultado lá embaixo, né? Ah, tá. Boa. Não, você marca e você dá Ctrl Enter. Tá. Se tu der só enter, ela some, né? Isso. Tem que dar E, Ctrl Enter. e tem como ela voltar? Dá um Ctrl Z, como no Word, né? Para voltar à operação anterior. Acho que funciona. Ctrl enter. Ah, Foi? beleza. Eu tinha esquecido do Ctrl. Não, tranquilo. Ou pode apertar aqui também esse botãozinho aqui de rodar código. Né? Então, vamos lá. Seja P, o preço de um produto, e seja C, um código especial do produto. Então, vamos definir aqui P, né? O preço, sei lá, é R$100, tá? E C, vamos colocar que seja 1. Tá? Por quê? Porque eu quero aplicar o produto. Então, vamos fazer o seguinte, né? If, ou seja, C for igual a 1. Veja que quando eu quero comparar se uma coisa é igual a outra, pelo menos no R, eu utilizo o igual, tá? Igual, como eu vou escrever aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui como comentário. Opa. Igual é diferente do igual, tá? Igual é para comparar. Igual é para comparar. Igual é para atribuição. Atribuição. Vou colocar aqui. Igual é semelhante ao... Tá? O igual sozinho, ele funciona igual que nem esse carinha aqui. Tá? Só para atribuir um valor. Tá? O igual é para comparar. Vou colocar assim na mesma linha para não ficar bagunçado o código. Então, beleza. Se o código for 1, né? O novo preço vai ser quem? Vai ser o preço com desconto, né? Ou seja, 0,95 multiplicado por P, que é o preço. Tá? Então, eu vou imprimir esse printf, o preço já com desconto, e como esse número vai ser um número, no caso inteiro, mas vamos deixar aí caso não seja, né? Decimal, vamos colocar aqui novo preço. Então, vamos ver se funciona. O preço já com desconto é 95. Eu posso colocar aqui se quero reais. Então, você vê que a estrutura if, né, serve para várias coisas, né? E a gente sempre coloca exemplos simples, né? Mas aí vai da tua criatividade, né? Vai da coisa que você precisa. A gente pode ter vários ifs, tá? Para ser um monte de coisa. Mas nessas alturas, você provavelmente pode estar se perguntando
que aconteceria se, por exemplo, aqui o C fosse 0? Né? Eu não faço nada. Né? O código roda, como a condição não acontece, ele pula essas linhas e vai para o final. Tá? Mas, esse não fazer nada, às vezes, não é tão esperto assim. Tá? Então, tem outras estruturas condicionais que ficam um pouco mais completas, que seriam as estruturas... Meu deu erro. Deu erro teu? Ah, Quer mandar teu código no chat para dar uma olhada? deixa eu ver aqui. Ah, já sei o que aconteceu já. O que acontece que... Eu sei que a gente utiliza vírgula, né, para decimais, né? Mas nas linguagens de programação, você tem que usar ponto. Ah, 0,95. Isso. 0,95 ele vai rodar. Deixa eu ver aqui. Ele vai dar um erro de novo, já vi já. É. Por quê? Porque esse C aqui é maiúsculo e esse C aqui é minúsculo. Tem que ser a mesma... Vamos supor que vamos passar tudo para maiúsculo, tá? Tem que ser igualzinho. Aí funciona. E algumas linguagens de programação aceitam quando é maiúsculo e minúsculo, tá? Mas o R, ele diferencia. Se você coloca com minúsculo, tem que ser com minúsculo. Se coloca com maiúsculo, tem que ser com maiúsculo. Se tá lá em... tem que ser tudo igual, né? Exatamente. Agora deu certo. Isso aí. Então, vamos lá. Então, existe outra estrutura de programação que chama estrutura condicional composta, né? Que seria o senão, né? Ou else, né? E por que ele é interessante? Porque, às vezes, queremos que, se uma condição for verdadeira, né, a gente quer realizar uma tarefa, tá? Mas se essa condição não for verdadeira, a gente quer realizar outra tarefa. Então, a gente vai ter duas opções. Se isso acontece, faz isto. Mas se isso não acontece, faz aquilo. Por exemplo, if, né, se A maior que B, imprimir o número A é maior do que o número B. Else, né, se não, o caso contrário, imprime o número A não é maior do que o número B. Então, você, ao incluir esse else no seu código, você já está considerando todos os casos que poderiam acontecer. Porque, assim, A é maior do que B, ou o complementar, né, seria menor ou igual, significa que A não é maior do que B. E aí você não deixa o seu código livre, né? Você já restringe algumas tarefas em algumas determinadas situações. Em geral, sempre vai ser assim. If, condição for verdadeira, fazer alguma coisa. Else, fazer alguma outra coisa. Tá? E a gente sempre vai utilizar o else junto com o if. A gente não utiliza separado, a gente sempre vai junto. Tá? E, por exemplo, no R a gente vai fazer if, condição, né? Abre chave, fecha chave, fazer tudo isso. E depois de fechar a chave do if, você coloca um else, fazer isto ou outro. Por exemplo, vamos voltar a esse código inicial que comparava os números A e B. Né? Escrever um código que compare dois números, A e B, e se A for maior que B, tá, vai imprimir o número A é maior do que o número B. Caso contrário, vai imprimir o número A não é maior do que o número B. Tá? Então, o código é esse aqui. Eu vou copiar aqui só, para levar para o R. Veja que o D A5, B2 foi a mesma coisa, né? E eu pergunto, né? A é maior do que B? É verdade, né? 5 é maior do que 2. Então, ele vai imprimir o número 5 é maior do que o número 2. Caso contrário, ele vai imprimir o número
sei lá, outro número não é maior do que o número 2. Se eu rodar o código, ele vai imprimir o número 5 é maior do que o número 2. Se colocar aqui embaixo 10, né, o que vai acontecer? Ele vai perguntar, A é maior do que B? Ou seja, 5 é maior do que 10? Não. Então, ele não vai executar essa linha, né, ele vai pular para fazer, beleza, eu não faço essa linha, eu vou fazer o que acontece se essa condição não for verdadeira, que seria o número A, o número 5, não é maior do que o número 10. O número 5 não é maior do que o número 10. Tá? Ah, legal. Então Ela você vê faz que. uma leitura das duas opções, né? Baseado na informação que a gente colocou. Exato, exato. Isso pode acontecer em diferentes problemas. Por exemplo, no problema do desconto. Vamos supor que está no computador, né? E você está passando no caixa e automaticamente no caixa ele vai ler o preço, né? Se ele identificou ser igual a 1, ele aplica desconto. Caso contrário, deveria dar o preço original, né? Não deveria ficar em branco, né? Se a gente copia esse código aqui, por exemplo, né? Se tem que aplicar o desconto, o preço, vou colocar aqui o preço final é tanto, né? Caso contrário, né, eu vou colocar assim o preço final, né, e como não modifiquei o preço, né, vai ser o preço original, o P. Tá? Eu vou rodar o código, o preço final é R$ 100, né, porque ele não aplicou o desconto. Né? Você tem que aplicar o desconto, ele roda, o produto final é R$ 95, entendeu? Sempre devolve uma resposta para o usuário. Entendi. O que você fez para ele sair o resultado lá embaixo com desconto aí? Primeiro foi o preço final, né? Que aí apareceu R$ 100. Aí depois você mudou o que em cima? Esse número aqui estava no 0 e mudei para 1. Ah, tá. Quando tá no zero, ele dá o preço real. Se tem um desconto, Isso, ele pega a outra linha. isso. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos brincar mais um pouquinho. Vamos brincar com esses 3 exercícios. Se o número for maior do que 10, tá? Imprimir o número maior do que 10. Caso contrário, o número não é maior do que 10. Tá? Eu vou te dar um minutinho aí para você tentar fazer o número 1 e depois eu faço, beleza? Tá. E se a gente vai usar essa else, né? Isso, se você quiser aí, vou tentar colocar os dois aí. O código. Só a fórmula. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Fica mais fácil assim. Acho que talvez esse código aí ajude.
Rodou o código aí? Tudo certo o código? Acho que tá no mudo. Ah, foi mal, porque o cachorro tava latindo Tá aqui. tranquilo. Deixa eu só ver o enunciado da questão lá rapidinho, só para Tá pegar a bom. segunda parte. Tá? Se caso contrário. Esse negócio. Não. Tem que colocar os dois valores mesmo assim? Tem Como que, assim? tem que ter sempre os dois valores, sempre um valor de referência, né? Tipo, por exemplo, 10 e 5. Sempre tem que ter A e B. Nesse caso não, né? Porque você vai receber um único número, vamos supor A, né? E vai perguntar se esse A é maior do que 10. Né? Se for maior, se esse A for maior do que 10, você vai imprimir uma coisa. Caso contrário, né? Você vai imprimir outra coisa. Então não usa, por exemplo, o A maior que B entre parênteses. Não, porque você não vai ter dois números, vai ter um único número. No caso, A, por exemplo. Aí Né? só coloca o A entre parênteses? Isso, se A for maior do que 10, né? Porque a condição é se o seu Entendi. número for maior do que 10. Tem alguma coisa errada. Deixa eu mudar. Se quiser botar o código aí, eu dou uma olhada. Ah, aqui tá errado. Já achei aqui. Achou? Não, estou dando eu. Achei que era do sprint aqui, mas não é não. Tá. A primeira coisa que eu vi aqui é que tem um A maiúsculo e aqui tem A minúsculo. Né? Tem que estar tudo no mesmo coisa. E depois que no esse print tem que ser porcentagem letra D. Tá? Não, porcentagem letra D. Aqui também letra D e letra D. Na verdade, aqui no final é 10, né? O número tal, né, é maior do que 10, né? Aí no, você fala depois da vírgula, aí E... fica o número, porcentagem D é maior do que o número, aí Isso, coloca 10. isso. Aí não precisa desse A, vírgula A no final. Precisa. O que não precisa é desse cara aqui. Desse finalzinho, porcentagem A ou D que você colocou. Né? Porque a pergunta é se a gente quer, se o número é maior que 10 ou não. Né? No anterior era se A era maior que B, por isso eu tinha 2, né? Seria assim. Isso, só que aqui, como aqui você colocou A maiúsculo e A maiúsculo, aqui também tem que ser A maiúsculo. Tem que ser o Lá mesmo. no, depois do 10. Isso. Não, no começo é assim, porque assim, para a gente é a mesma coisa, entendeu? Nossa cabeça fala, letra A é letra A, ué, né? Só que o código tem que ser bem detalhadinho. Continua dando erro, cara. Mesmo colocando A maiúsculo. Deixa eu copiar aqui o.
Vou copiar aqui o código, vou levar para o R. Vamos ver o que acontece. Ah, tá. Você tem que fechar primeiro e depois colocar A. Fechar os aspas primeiro e depois colocar A. Agora vai. E aqui é if com minúsculo. Deixa eu ver se roda. Agora foi. O número 10. Na verdade, ele. Não. Isso, porque o 10, ele não é maior do que o número 10. Ele é igual, né? Então, se você colocar aqui um 17, ele vai falar que o número 17 é maior que 10. Sabe? É maior que 10. Colocar o número 8, ele vai falar que não é maior. Tá certinho. E o 10, isso mesmo. Agora você vai fazer o mesmo para o caso 2. Qual que é a ajuda que eu vou dar aqui? A gente já fez o código para saber se é par, né? Isso. A gente passar aqui o código. Passar esse código do par. Eu vou ter que tirar esse código aqui. Tá? Você vai ter que mexer um pouquinho nesse código, tá? Para responder essa pergunta daqui, né? Se caso contrário, imprimir o número é ímpar, né? Vou deixar aqui o exemplo anterior. É sempre o que você fez mesmo. Tá? E aí você vai ter que adaptar o código que te mandei, né, para perguntar não mais se o número A, no caso, né, é maior que 10, mas se o número A é par ou ímpar. A parte que vai ter que mexer que tu fala é no porcentagem 2 igual a zero. Tá, essa é a condição para ser par, né? Aí essa não mexe, essa ficou igual. Isso. O que a gente mexe, o que acontece se isso não for verdade, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, isso que tem que fazer, se a condição não for verdade, vai no else. É, que aí a gente abre. Ah, entendi. Eu esqueci o sprint aqui.
Isso, aí agora deu certo. É porque Deu eu certo? tinha engolido o sprint feed. Ah, sei. Deu certo Colocar aí? Funcionou? o número 10 é pá. Deixa eu ver. Vamos copiar aqui. Vamos lá. Número 10. Sprint. Perfeito. Quando a gente testa código, né, para ver se deu certo, tem que fazer sempre todos os casos, né? Assim, alguns casos, a gente não consegue fazer todos, né? Então, vai no 9, né? 9 deveria dar ímpar. Vamos ver. Perfeito, o 9 do ímpar. Então, teu código está funcionando. Você já Ah, fez os códigos lá para ver se o número é par ou ímpar. Perfeito. aí já mostra que está certo. Isso. E o último, se o número for positivo, você vai calcular o logaritmo. Caso contrário, você vai calcular a exponencial do número. Tá? Vou dar a dica aqui. Logaritmo, é a função log, e exponencial, a função exp. Esse último aqui. Opa, opa. Eita. Mais ou menos que foi. Pronto. O exponencial eu tenho, eu só não tenho o log, que não deu tempo de eu fazer quando você estava fazendo. Ah, tá. Deixa eu. Que o exponencial é aquela que a gente usou o x, vírgula, exponencial x, né? Esse daqui, exponencial, né? É, que a gente usou o exponencial. O log é parecido. É log x. Ah, tá. Aí o termo que usa. Ah, entendi. Aí usa o logaritmo, mesma coisa, só que com log. Isso. Dependendo se for positivo ou negativo, né? Faz uma coisa, caso contrário, faz a outra. Aí, por exemplo, nessa do log e do exponencial, a gente precisa repetir o log, o if log, ou basta colocar o else também, colocar uma fórmula em cima e outra embaixo? Pode ser o else, sim. Colocar Entre uma os fórmula em dois, cima aí e vai embaixo. ficar, tipo, a primeira fica exponencial, else, aí a segunda fica o logaritmo. Isso, pode ser. Mas, Carlos, depois do else, eu tenho que repetir esse log underline x. Não mais, né? Porque você só calcula log se for positivo, né?
Else quer dizer, quando não for positivo, você tem que calcular o exponencial só. Eu acho que é porque eu inverti. Isso agora lá. Não. Deu erro aí? Deu. Deixa eu ver. Deixa eu te mandar aqui. Tá, já peguei o erro aqui, ó. Esse log x aqui, tá? Eu vou copiar o código, né? Fica mais fácil de ver no R, porque fica com cores, né? Ó, esse log x aqui, tá? Tá diferente desse log x, porque esse log x aqui tá com maiúsculo. Então temos que trocar. E a função do R, ela não é log com maiúsculo, é log com minúsculo também. Então, agora tá melhor. Que mais? Aqui tem um aspas a mais também. Vamos rodar. Aparentemente o código está assim, o R não apontou nenhum erro. Vamos rodar o código. O logaritmo de 10 é 2,3, beleza. E vamos calcular aqui um menos 9. Exponencial de 9. Bom, aqui está dando assim porque eu tinha salvo esse número de memória. Peraí. RM. Esse comando aqui é para remover ou deletar um objeto. Eu deletei um objeto, meu objeto anterior que chamava xpx, né? Só para verificar no código aqui. Aqui deu pau. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que ia dar problema. Por quê? Porque aqui você está pedindo para imprimir a exponencial, só que você não calcula a exponencial. Tem que calcular aqui, ó. X. Agora sim, né? Quando é positivo, ele calcula o logaritmo, né? Salva nessa variável com esse nome e imprime. Quando é negativo, ou zero, né? Ele vai calcular a exponencial, que salva aqui e imprime. Tá? Agora sim, exponencial de menos 9 é esse cara aqui. Se aqui for zero, né? Não vai entrar aqui, vai entrar no caso de baixo, né? Exponencial de zero é 1, né? E de fato isso daí é verdade. Então, coisas que você tem que ter cuidado sempre. Os nomes das variáveis, né? Que esses objetos aqui são variáveis, tem que estar sempre iguais. Tá? Se você trocar um aqui maiúsculo, não dá certo já. E também os nomes das funções, né? Assim, não tem como você saber qual que é o nome da função, né? Mas, por exemplo, você quer calcular, sei lá, você não sabe como calcular logaritmo. Coloca logaritmo no R. E aí alguém deve... Ó, logaritmo... Alguém deve falar como funciona. Tá? O logaritmo, a função exponencial, é muito útil, a função log. Então, você vai aprendendo. Você não precisa lembrar os nomes das funções. Mas você precisa saber como perguntar
para a internet, né? Como fazer essa função no R. Aquele livro que você indicou também tem as funções, não tem, Carlos? Tem várias, sim. Sim. Então, beleza. Então, acho que por hoje tá bom. Aí a gente já viu umas estruturas interessantes. O que a gente vai fazer na próxima reunião? A gente vai ver umas estruturas que chamam estruturas de repetição. Tá? Hoje a gente viu condicionais, né? Se a condição acontece, fazer uma coisa, caso contrário, fazer outra. Na próxima a gente vai avançar em outras duas estruturas e vai até combinar com as anteriores. Tá? O que é bom aí, se você quer praticar no final de semana e tal, coloca estruturas condicionais no R, né? Você vai ler um monte de blogs, exemplos, tudo mais, né? Que vai te ajudar bastante, tá bom? Tranquilo. Show. Eu vou parar a gravação, depois eu vou subir na internet e você consegue ver de novo, se quiser também. Não, tranquilo. Eu imprimi aquele livro, aí vou dar uma lida nele também, vou grifando as logs, que aí fica mais fácil também de achar. Beleza, então. Então, combinado aí. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado, tchau, imagina. Tchau.